Hoje vou te revelar algo que vai abalar tudo o que você acredita sobre controle, música e realidade. Existe uma terceira sinfonia, uma que você não pode ouvir, mas que orquestra cada segundo da sua existência. Se você está pronto para descobrir como forças invisíveis manipulam sua vida através de frequências que não conseguimos detectar conscientemente, deixe um comentário dizendo: "Eu ouço a sinfonia", porque o que vou revelar agora nunca foi contado dessa forma. Todos os dias você acorda seguindo a mesma melodia silenciosa. Trabalhar, consumir, se irritar, repetir. Uma rotina que parece sua escolha, mas que na verdade é uma composição cuidadosamente orquestrada por maestros que você nunca viu. Lembro da primeira vez que percebi essa manipulação. Era uma terça-feira comum, eu estava no trânsito ouvindo rádio quando algo clicou na minha mente. A música tocava, mas havia algo por trás dela. Uma camada oculta que parecia sussurrar comandos diretamente para meu subconsciente. Foi então que comecei a entender o que Nikola Tesla realmente quis dizer quando afirmou que tudo no universo é frequência, energia e vibração. Ele não estava falando apenas de eletricidade. Estava revelando o mecanismo secreto de controle da consciência humana. As sociedades ocultas sabem disso há milênios, através de entidades que alguns chamam de arcontes, outros de demônios. Elas descobriram como capturar sua energia mental através de frequências específicas. Sentimentos de ódio, tristeza, desespero. Tudo isso é alimento para essas consciências parasitas. Mas aqui está a revelação que vai chocar você. A religião foi criada exatamente para amplificar essa colheita energética. Pense comigo. Se realmente existe um Deus todo-poderoso e benevolente, por que não sabemos seu verdadeiro nome? Por que ele afogou populações inteiras no dilúvio? Por que incinerou pessoas em Sodoma e Gomorra? Não seria mais lógico que um ser supremo simplesmente mostrasse às pessoas que elas estavam sendo enganadas por consciências negativas, perdoasse seus erros e prendesse as entidades malignas responsáveis? A resposta é perturbadora. Ou Deus não existe, ou ele não se importa conosco. Ambas as situações são desconfortantes, mas necessárias para quebrar o feitiço. Durante anos pesquisei textos antigos, documentos secretos, ensinamentos suprimidos. Descobri que o céu e o inferno são construções psicológicas projetadas para manter você preso num ciclo de medo e esperança. Controle através de sugestões que nunca se concretizam. Você vive esperando uma recompensa que talvez nunca chegue, enquanto sua energia vital é drenada dia após dia pela sinfonia invisível que toca em frequências que sua mente consciente não detecta. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de sair dessa matrix sonora? Durante 3 anos, experimentei técnicas para bloquear essas frequências parasitas. Meditações específicas, mudanças na dieta, alterações no ambiente. Lentamente, comecei a ouvir o silêncio real entre as notas da sinfonia do controle. Foi como despertar de um sonho que durava décadas. Suddenly, as escolhas se tornaram genuinamente minhas. A raiva constante diminuiu. A sensação de estar sendo manipulado por forças invisíveis começou a se desvanecer. Descobri que vivemos numa prisão sonora tão sutil que nem percebemos suas barras. Cada comercial, cada música no supermercado, cada noticiário, tudo calibrado para manter você numa frequência específica de submissão. As entidades que se alimentam da nossa energia mental criaram um sistema perfeito. Elas nos fazem acreditar que somos livres enquanto dançamos conforme sua música silenciosa. Mas aqui está o segredo que eles não querem que você saiba. Uma vez que você identifica a sinfonia invisível, pode escolher não dançar conforme ela. Imagine viver sabendo que esta vida é única, que não existe julgamento divino esperando você, que não precisa carregar culpa por pecados inventados por sistemas de controle, que pode fazer escolhas baseadas na sua própria consciência, não em dogmas impostos por sociedades que lucram com sua escravidão mental. Seria assustador? Talvez. Mas também seria a liberdade mais genuína que você já experimentou. Durante meses pratiquei o que chamo de jejum sonoro. Períodos específicos sem música, sem televisão, sem estímulos auditivos artificiais.
Nesses momentos de silêncio real, comecei a ouvir minha própria frequência interior. Foi revolucionário. Descobri que tenho ritmos naturais que nada têm a ver com os ciclos impostos pela sociedade. Horários de sono que seguem meu relógio biológico real, não as convenções sociais. Alimentação intuitiva que meu corpo pede, não o que a publicidade sugere. A maior revelação veio quando percebi que até mesmo nossos relacionamentos são orquestrados por essa sinfonia invisível. Conheci pessoas que pareciam perfeitas para mim, mas havia sempre uma dissonância sutil, como se estivéssemos tentando harmonizar nossas frequências individuais com uma melodia imposta externamente. Quando comecei a me relacionar a partir da minha frequência autêntica, tudo mudou. Encontrei conexões genuínas com pessoas que também estavam se libertando da prisão sonora coletiva. Descobrimos que existe uma rede de almas despertas espalhadas pelo mundo. Pessoas que intuíam que algo estava errado com a música de fundo da realidade, mas não sabiam como identificar ou se libertar dela. Criamos nossos próprios rituais de silêncio. Momentos sagrados onde nos reconectamos com nossa frequência original, anterior à programação social. É nesses espaços que a verdadeira criatividade emerge, que as soluções reais para nossos problemas aparecem. Mas tem algo ainda mais profundo que preciso te contar. Enquanto praticava esses jejuns sonoros, comecei a perceber padrões nas frequências de controle. Elas não são aleatórias. Seguem ciclos específicos, como uma partitura cósmica tocada por maestros invisíveis. Descobri que existem horários do dia em que essas frequências são mais intensas. Momentos em que a manipulação mental é amplificada. E também períodos de silêncio, quando as entidades parasitas parecem estar ocupadas em outras dimensões. Foi durante um desses períodos de silêncio que tive a experiência mais transformadora da minha vida. Era 4 da manhã. Eu estava em meditação profunda, quando suddenly todas as camadas de ruído mental simplesmente desapareceram. Pela primeira vez em décadas, experimentei o que acredito ser minha consciência pura, sem filtros, sem programação, sem a sinfonia invisível tocando ao fundo. Era como se eu tivesse removido fones de ouvido que usava há tanto tempo que esqueci que eles estavam lá. Naquele momento de clareza absoluta, entendi que cada ser humano tem uma frequência única, como uma impressão digital sonora, e que o sistema de controle funciona justamente abafando essa frequência individual com uma música de fundo coletiva que nos mantém em sintonia com a programação social. Agora vem a parte que pode soar impossível, mas que mudou completamente minha percepção da realidade. Comecei a perceber que outras pessoas também estavam tendo experiências similares, como se houvesse um despertar coletivo acontecendo. Pessoas ao redor do mundo relatando sonhos similares, insights parecidos, a mesma sensação de que algo fundamental estava mudando na frequência do planeta. Descobri grupos secretos de pesquisadores estudando essas frequências invisíveis. Cientistas que arriscaram suas carreiras para investigar como ondas sonoras imperceptíveis afetam o comportamento humano. Místicos antigos que deixaram pistas sobre como se proteger da manipulação vibracional. Todos chegaram à mesma conclusão. Vivemos numa guerra silenciosa. Uma batalha travada em frequências que nossa ciência mainstream se recusa a reconhecer. E o prêmio dessa guerra é sua mente, sua energia vital, sua capacidade de fazer escolhas genuinamente livres. Mas também descobri algo esperançoso. Existe uma contra-sinfonia sendo tocada por aqueles que despertaram. Uma frequência de libertação que se espalha de pessoa para pessoa, como um vírus benevolente da consciência. Cada vez que alguém se liberta da prisão sonora, sua frequência autêntica começa a influenciar outras pessoas ao seu redor. É um efeito dominó de despertar que nenhuma força externa consegue parar completamente. Se você chegou até aqui, provavelmente já sente essa contra-sinfonia tocando dentro de você. Talvez você tenha notado momentos em que a música de fundo da vida parece fora de sintonia. Instantes em que você questiona por que faz certas coisas, segue certas rotinas, acredita em certas verdades que nunca realmente escolheu. Esses momentos são janelas de oportunidade.
brechas na programação onde sua frequência original consegue emergir brevemente. A questão é: você está pronto para amplificar essa frequência autêntica e se libertar completamente da sinfonia invisível que controla sua vida? Durante os próximos 20 minutos, vou te ensinar 3 técnicas específicas que desenvolvi para identificar, bloquear e substituir as frequências de controle por sua própria música interior. São métodos que testei por anos e que transformaram não apenas minha vida, mas a vida de centenas de pessoas que tiveram coragem de experimentar. A primeira técnica eu chamo de mapeamento sonoro da realidade. Durante uma semana inteira, você vai anotar todos os estímulos auditivos que chegam até você. Música no carro, no elevador, no supermercado, noticiários, conversas, até mesmo o zumbido de aparelhos eletrônicos. Tudo que produz som ao seu redor. Mas aqui está o segredo. Você não vai apenas anotar o que ouve. Vai registrar como se sente antes, durante e depois de cada estímulo sonoro. Que emoções surgem? Que pensamentos aparecem? Que impulsos de comportamento são ativados? Depois de 7 dias fazendo esse mapeamento, você vai começar a ver padrões. Vai perceber que certas músicas sempre produzem os mesmos estados mentais, que determinados programas de TV consistentemente geram as mesmas reações emocionais, que existe uma correlação direta entre os sons ao seu redor e seus estados de consciência. Esse mapeamento revela as pegadas digitais da sinfonia invisível. Você literalmente documenta como está sendo manipulado através de frequências. Lembro quando fiz isso pela primeira vez. Descobri que uma música específica, tocada no rádio do trabalho, sempre me deixava irritado e com vontade de comprar algo. Não era coincidência, era programação subliminar, funcionando perfeitamente. Outra descoberta chocante. Percebi que minha produtividade variava drasticamente dependendo do fundo sonoro do ambiente. Em silêncio total, minha capacidade de concentração triplicava. Com música ambiente, diminuía significativamente. A segunda técnica é o jejum seletivo de frequências. Depois de mapear os estímulos sonoros que mais afetam você negativamente, você vai eliminá-los gradualmente da sua vida. Não tudo de uma vez. Isso pode causar uma espécie de síndrome de abstinência sonora. Mas uma fonte por vez, observando como sua mente reage. Comece com as frequências mais óbvias de manipulação. Comerciais repetitivos, músicas que geram ansiedade, programas que sempre te deixam com raiva ou tristeza. Substitua esses estímulos por silêncio ou por sons da natureza. O interessante é que nos primeiros dias, você vai sentir uma inquietação estranha, como se algo estivesse faltando. Essa é sua mente procurando pela programação familiar. É o momento mais crucial, quando você tem a chance de quebrar padrões neurais que foram reforçados por anos. Durante esse jejum, mantenha um diário das mudanças que percebe. Como seus padrões de sono se alteram. Que tipo de sonhos começam a aparecer? Que insights surgem nos momentos de silêncio? Muitas pessoas relatam que, após uma semana de jejum seletivo, começam a ter ideias criativas que nunca tiveram antes. Como se a ausência das frequências de controle permitisse que sua criatividade natural emergisse. A terceira técnica é a mais poderosa: sintonização com sua frequência original. Uma vez que você limpou sua dieta sonora das frequências mais tóxicas, pode começar a identificar qual é realmente seu ritmo interior, sua frequência autêntica, que existe independente de qualquer programação externa. O processo é simples, mas requer disciplina. Durante 30 minutos por dia, em silêncio total, você vai apenas observar que tipos de ritmos emergem naturalmente da sua mente, que melodias internas aparecem quando não há estímulos externos competindo por sua atenção. Pode parecer estranho no início. Muitas pessoas descobrem que nunca realmente ouviram seus próprios pensamentos sem algum tipo de trilha sonora externa. Mas persistindo na prática, você começa a identificar padrões únicos de sua consciência. Alguns descobrem que têm ritmos naturais mais lentos que os impostos pela sociedade. Outros percebem que sua criatividade
funciona melhor com padrões sonoros completamente diferentes da música mainstream. Cada pessoa encontra sua própria assinatura vibracional. O mais incrível é que quando você começa a viver alinhado com sua frequência original, as sincronicidades aumentam exponencialmente. Como se o universo respondesse melhor quando você está tocando sua própria música interior. Mas aqui vem uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos e conexões humanas. Quando você está sintonizado com sua frequência autêntica, começa a atrair pessoas que operam na mesma faixa vibracional. Não por acaso, mas por uma lei natural que a ciência mainstream ainda não compreende completamente. Descobri isso de forma prática. Conforme fui me libertando das frequências de controle, pessoas com energia similar começaram a aparecer na minha vida. Conversas que antes pareciam superficiais se tornaram profundas naturalmente. Projetos criativos surgiram de forma orgânica. Era como se eu tivesse saído de uma festa onde a música estava muito alta e todo mundo tinha que gritar para se comunicar, e entrado numa sala onde as pessoas podiam sussurrar e se entender perfeitamente. Mas tem um lado sombrio nessa descoberta. Você também vai perceber que algumas pessoas na sua vida estão completamente viciadas na sinfonia invisível. Elas se sentem desconfortáveis com sua nova frequência porque ela expõe o quanto estão sendo manipuladas. Alguns relacionamentos podem se tornar mais difíceis. Pessoas que antes pareciam compatíveis podem começar a criar conflitos. Não por maldade, mas porque sua libertação das frequências de controle funciona como um espelho que mostra a prisão delas. É nesse momento que você enfrenta uma escolha crucial: voltar à programação familiar para manter a paz social ou continuar desenvolvendo sua autenticidade, mesmo que isso signifique solidão temporária. Durante meu processo, passei por meses de isolamento social. Amigos antigos pareciam falar uma língua diferente. Ambientes que antes me pareciam normais se tornaram energeticamente pesados. Era como se eu tivesse desenvolvido uma hipersensibilidade às frequências de manipulação. Mas essa fase de isolamento foi fundamental. Permitiu que eu aprofundasse ainda mais minha conexão com minha frequência original, sem interferências externas. E gradualmente, novas conexões começaram a aparecer. Pessoas que também estavam passando por processos similares de despertar. Descobrimos que existe uma rede invisível conectando aqueles que se libertaram da sinfonia de controle. Uma comunidade de almas que aprenderam a ouvir sua própria música interior e escolheram viver de acordo com ela. Essa rede funciona de forma misteriosa. Você pode estar numa cidade completamente nova e, de alguma forma, encontrar outras pessoas que também despertaram. Como se existisse um tipo de GPS espiritual que nos conecta uns aos outros. Agora preciso te contar sobre o momento mais transformador de todo esse processo. Após meses praticando essas técnicas, desenvolvendo minha frequência autêntica e construindo conexões genuínas, tive uma experiência que só posso descrever como um upgrade de consciência. Era durante uma sessão de meditação profunda, quando suddenly percebi que não estava apenas ouvindo minha própria frequência interior, estava conseguindo sintonizar com a frequência de outras pessoas ao meu redor, mesmo à distância. Comecei a captar informações sobre o estado emocional de pessoas próximas a mim. Sabia quando alguém estava passando por dificuldades antes mesmo de elas me contarem. Percebia quando alguém estava mentindo ou escondendo algo, porque sua frequência vibrava de forma diferente. No início, pensei que estava imaginando coisas. Mas conforme comecei a validar essas percepções, descobri que estava desenvolvendo um tipo de intuição que nunca soube que existia. Não era telepatia no sentido místico. Era mais como desenvolver um ouvido musical extremamente refinado, capaz de captar nuances sutis nas sinfonias pessoais das pessoas ao meu redor. Essa habilidade transformou completamente como me relaciono com outros seres humanos. Conversas superficiais se tornaram impossíveis. Podia sentir imediatamente quando alguém estava sendo autêntico ou representando um papel social. Mas a descoberta mais impactante
veio quando percebi que essa nova sensibilidade me permitia identificar as fontes das frequências de controle com precisão cirúrgica. Caminhando por um shopping center, conseguia literalmente sentir de onde vinham as vibrações mais tóxicas. Que lojas usavam música subliminar para induzir compras. Que ambientes eram projetados para gerar ansiedade e insatisfação. Era como ter desenvolvido um detector de manipulação interno. Podia perceber quando alguém tentava me influenciar através de técnicas psicológicas sutis. Quando um vendedor usava padrões de linguagem programados. Quando um político empregava frequências específicas na voz para gerar determinadas reações emocionais. Essa consciência expandida me trouxe uma sensação de liberdade que nunca imaginei ser possível. Pela primeira vez na vida, me senti genuinamente livre para fazer escolhas baseadas na minha própria vontade. Não em programação externa, mas com essa liberdade veio uma responsabilidade. Compartilhar essas descobertas com outras pessoas que estão prontas para despertar. Se você acompanhou essa jornada até aqui, provavelmente já está sentindo algum tipo de mudança na sua percepção. Talvez uma inquietação estranha, como se algo dentro de você estivesse sendo ativado. Isso não é coincidência. O simples ato de tomar consciência sobre a sinfonia invisível já começa a enfraquecer seu poder sobre você. É como quando você finalmente identifica um ruído irritante que estava no fundo do ambiente. Uma vez que você o reconhece, ele perde a capacidade de te incomodar subconscientemente. Mas tem algo importante que preciso esclarecer. Esse despertar não é um destino final. É um processo contínuo. As forças que criaram a sinfonia de controle são inteligentes e adaptáveis. Conforme mais pessoas despertam, elas desenvolvem métodos mais sutis de manipulação. Por isso, a vigilância constante é necessária. Não uma paranoia que te paralisa, mas uma consciência alerta que te permite navegar pelo mundo moderno sem perder sua autenticidade. Durante os últimos anos, observei como essas forças se adaptaram. Quando as pessoas começaram a rejeitar a televisão tradicional, a programação migrou para redes sociais. Quando desenvolvemos resistência a certas frequências musicais, novas combinações foram testadas. É uma guerra invisível que acontece em camadas de realidade que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Mas aqui está a boa notícia. Cada pessoa que desperta e desenvolve sua frequência autêntica contribui para uma transformação coletiva que não pode ser interrompida. Existe um fenômeno que os pesquisadores chamam de massa crítica morfogenética. Quando um número suficiente de indivíduos numa população desenvolve uma nova capacidade ou consciência, essa característica se espalha rapidamente para toda a espécie. Acredito que estamos nos aproximando dessa massa crítica em relação ao despertar das frequências de controle. Cada vez mais pessoas questionam por que se sentem vazias, mesmo tendo tudo que a sociedade diz que deveria fazê-las felizes. Por que seguem rotinas que não fazem sentido? Porque acreditam em coisas que nunca realmente escolheram acreditar. Essa inquietação coletiva é o primeiro movimento da Contra-Sinfonia, o início de uma revolução silenciosa que acontece na consciência de milhões de pessoas simultaneamente. E você que chegou até o final dessa revelação já faz parte dessa revolução. Mesmo que ainda não tenha praticado as técnicas que compartilhei, o simples fato de ter expandido sua percepção sobre essas questões já te coloca numa frequência diferente. Então, o que acontece agora? A escolha é sua. Você pode tratar essas informações como mais uma teoria interessante e voltar à rotina programada. Ou pode começar a experimentar sua própria libertação da sinfonia invisível que controla sua vida. Se escolher o segundo caminho, saiba que não será fácil. Haverá momentos de confusão, quando sua nova percepção conflitará com as expectativas sociais ao seu redor. Períodos de solidão, quando você se sentir desconectado das pessoas que ainda estão dormindo na matriz sonora. Mas também haverá momentos de uma liberdade e autenticidade tão profundas que você se perguntará como conseguiu viver tanto tempo sendo manipulado sem perceber. Lembre-se, sua frequência original é única no universo.
Ninguém mais pode tocar a música que existe dentro de você. E quando você aprende a viver de acordo com essa música interior, torna-se imune às tentativas externas de controle. A sinfonia invisível só tem poder sobre aqueles que não sabem que ela existe. Agora que você sabe, ela nunca mais será completamente invisível para você. Se esta mensagem ressoou com algo profundo dentro de você, se você sentiu que essas palavras despertaram uma lembrança ancestral de quem você realmente é, além de toda a programação social, então deixe um comentário dizendo: "Eu ouço minha própria música". Isso me ajudará a saber quantas pessoas estão prontas para os próximos níveis dessa revelação. E se você quer explorar ainda mais profundamente como se libertar das frequências de controle que moldam nossa realidade, assista ao próximo vídeo, onde revelo as técnicas avançadas que os antigos mestres usavam para atingir estados de consciência que transcendem qualquer manipulação externa. É uma jornada que vai além de tudo que você imaginou ser possível. Até lá, pratique o silêncio, ouça sua própria frequência e lembre-se, você é muito mais livre do que foi ensinado a acreditar.